Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus, capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, essa foi a leitura do capítulo 8. Nós vemos aqui, neste capítulo, o autor enfatizando que em Cristo há uma nova aliança e é perceptível, ao longo de toda a sua argumentação até aqui, que o próprio autor percebe diversos elementos de continuidade da primeira aliança para esta aliança, essa nova aliança em Cristo. Por isso ele toma os sacerdotes antigos, né? Ele toma todos os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento como base para dizer que Cristo é a realidade que todas aquelas coisas apontavam. Então, existe continuidade neste sentido. Aquilo que existia no passado, as leis que foram dadas, todo o sacerdócio, toda aquela cerimônia, todas aquelas coisas que deveriam acontecer, toda aquela religião, né, aquele simbolismo, tudo aquilo existe na nova aliança, mas não mais como símbolos, existe a realidade de tudo aquilo na pessoa e na obra de Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, há continuidade. E a descontinuidade, ela acontece em razão de todas aquelas coisas da antiga terem sido anuladas, né? Uma vez que algo superior foi nos dado, não há mais por que retornar àquelas coisas antigas. Não há mais por que fazer aquelas coisas que se fazia anteriormente, não é?
Então, eu estou me lembrando aqui, interessante, né? Falando um pouquinho disso aí, eu estou me lembrando de um sonho que eu tive uma vez, que eu tinha voltado para a escola. Eu era um adulto na escola, com a idade que eu tinha quando eu tive o sonho, né? Não deve fazer tanto tempo. E eu voltei para a escola e eu estava na sala de 4, 5 anos de alfabetização, né? E a sensação no sonho era muito esquisita, porque ah, eu tinha que fazer todas aquelas tarefas, eu fazia, me dedicava para fazer, mas eu achava tudo aquilo desnecessário, muito fácil, mas eu sabia que eu tinha que fazer, porque eu estava matriculado, aquele era um curso que eu tinha que fazer, enfim, me pesava sobre mim a obrigação de ir para a escola, de obedecer à professora, de seguir toda aquela rotina das crianças, mas ao mesmo tempo eu não me enquadrava ali porque aquilo tudo eu já tinha aprendido, aquilo tudo ali já tinha feito sentido na minha vida porque eu já era um adulto, né? Então eu creio que essa questão da antiga aliança e a nova aliança é algo muito, eu acho que se assemelha de alguma forma a isto, né? Porque nós que vivemos depois de Cristo, né? Nós já desfrutamos da, da revelação de Deus no seu estágio maduro, né? Nós já podemos conhecer a realização de todas aquelas coisas na pessoa de Jesus. Nós somos chamados a viver essa maturidade, né? E todas aquelas coisas que fizeram parte do nosso povo, quando eu digo nosso, é porque eram nossos irmãos, eram pessoas da gente, né? O povo de Deus que somos nós hoje se originou lá séculos e milhares de anos atrás, com Abraão. Abraão continua sendo o nosso pai da fé. Então, todas aquelas coisas que o nosso povo viveu no passado fez muito sentido para aquela época e foi absolutamente necessário, né? Como uma forma de conduzir o povo à maturidade. Mas uma vez que vem Jesus Cristo, todas aquelas coisas são desnecessárias, né? Não se faz mais necessário nenhuma daquelas coisas que faziam parte da antiga aliança, né? E os elementos que de alguma forma o próprio Senhor quis que continuassem como parte de um rito, como parte da adoração do povo de Deus, ele deixou claramente. Ele deixou claramente exposto a sua vontade, né? No que diz respeito, por exemplo, à ceia do Senhor, como uma, uma nova forma, né? Um conteúdo amadurecido também da Páscoa que era no Antigo Testamento. Nós vemos também o batismo trazendo a marca da inserção do povo de Deus na aliança, nessa nova aliança, uma substituição, portanto, daquele ritual antigo da circuncisão. Então, isso ele deixou claramente estabelecido que nós deveríamos fazer, né, uma forma de se marcar mesmo na vida do povo de Deus, o início da vida cristã pelo batismo e a continuidade dessa vida cristã na ceia do Senhor. Então nós vemos aqui, ao longo deste capítulo, né, que tudo aquilo do passado teve a sua importância, mas agora em Cristo essas coisas se tornam antiquadas. E então abre-se espaço para uma nova aliança. A aliança em Cristo Jesus. Uma aliança superior, né? E veja, não é nova no sentido, como é que eu posso dizer? No sentido temporal, né? Mas uma nova aliança
no sentido de qualidade, né? Por exemplo, se nós temos um computador antigo e nós vamos a uma loja e compramos um novo computador, então nós dizemos, olha, agora eu tenho um novo computador, ou seja, nós temos um outro computador, né, que é novo. Agora, nós podemos ter um computador e eventualmente ir a uma loja e uma assistência técnica e falar, olha, troca a memória, coloca uma memória superior aí, mais memória RAM, coloca um processador mais veloz, coloca uma HD que também seja mais veloz, enfim, a gente troca algumas coisas, é o mesmo computador, só que agora a gente pode dizer, puxa, meu computador está novo. Ele não é novo de fato no sentido de eu ter ido a uma loja e comprado um outro computador. Ele é o mesmo computador, né? Só que renovado, ele teve ali uma recalchutada, né? Algo que deu um upgrade ali nele. Na nossa linguagem, né, no português, a gente usa a palavra novo para esse sentido, né? Tanto novo em termos de tempo, né? Algo que foi feito recentemente, como novo no sentido de qualidade também. A gente usa eventualmente isso, né? Agora tal coisa está nova, né? Por exemplo, alguém que está, né, cheio de barba, feio, cabelo comprido e tal, vai lá, corta o cabelo, faz a barba, fala, nossa, agora você tá novo, né? A pessoa rejuvenesceu. Não, é a mesma pessoa. Só que por ter feito a barba, por ter aparado o cabelo, a gente parece que dá essa sensação de algo novo. Então, para o português, a gente usa a palavra novo nesses dois sentidos. Mas na língua grega isso existe uma diferença, né? E sempre que fala, né, sobre a nova aliança, não é uma aliança nova no sentido temporal, ou seja, que foi que é nova sem nada a ver com a outra, né? Mas é nova nesse outro sentido, nova no sentido de qualidade, né? Nova no sentido de qualidade. Então, até porque a gente percebe a vontade de Deus estabelecida no aspecto moral, na adoração do povo de Deus, no sentido de ser algo do coração, algo que parte de um coração contrito, compungido e tudo mais. Todos esses elementos fazem parte da adoração cristã, da nova aliança, né? Bom, essas são algumas reflexões aqui, creio que pertinentes para a leitura desse capítulo, tá bom? E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.